O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém, e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós retornamos no tempo comum à leitura do Evangelho de Lucas. Se nós pudéssemos trazer esse Evangelho para o dia de hoje, a pergunta que Jesus fez: o que as pessoas estão dizendo de mim? Quem dizem os homens que eu sou? Se nós fôssemos à faixa de Gaza e perguntássemos a um palestino muçulmano quem é Jesus, e ele responderia que Jesus é um profeta que fez um bom trabalho, um santo, mas que fracassou, como João Batista fracassou. Aliás, disseram que Jesus era João Batista. Talvez colaram o pescoço com a cabeça e ele estava andando por aí. Mas que ele tinha se lascado, ele tinha se lascado. Jesus era o próximo na lista dos que vão se lascar. É isso que significa quando se diz: estão dizendo que o Senhor é João Batista. Porque o verdadeiro profeta é Maomé, não Jesus. Jesus é o profeta anterior, menos, e que fracassou. Era isso que um muçulmano, de qualquer lugar, precisa ser da faixa de Gaza. Se você fosse a Israel, a Tel Aviv, na região da Galiléia, em Belém, e perguntasse quem é Jesus a um judeu. Então, o judeu de hoje não é o judeu da época de Jesus. Primeira coisa. Se você está achando que essa Israel é a Israel da época de Cristo, completamente enganado. O judaísmo evoluiu e ele é outra coisa hoje. Mas a resposta basicamente seria a mesma. Não é que Jesus não é o Messias. Jesus não é o Cristo de Deus. Jesus, no máximo, foi uma pessoa que tentou revolucionar o judaísmo. No máximo. Se você não viu coisa mais séria, mais pesada. Um blasfemador. Isso não sei o que digo. Você entra em qualquer página da internet e pesquise. Eu já disse isso aqui. Se você for ao Irã e perguntar a um xiita, não vai ser muito diferente a resposta. Aliás, se você perguntar para um brasileiro médio, que pese o censo dizer que esse país tem metade, 50% de católicos, isso é uma bobagem, isso é uma grande bobagem, é uma mentira. Aqui no Brasil não chega a 8% da população de católicos. Se você levar em consideração que católico é quem frequenta a missa. Se você levar, que é o mínimo, vai à missa. Mas uma pessoa abre a boca para dizer que é católico, nem a missa ela vai.
Aí desses 8% que vão à missa, só pela misericórdia, você sabe que também nós não somos lá essas Brastemp todas. Então, que pese o brasileiro médio, você não vai ouvir uma boa resposta, uma resposta profunda sobre quem é Jesus. Você vai ouvir um monte de opiniões, de achismos. Então não mudou muito. Então é estranho que um cristão... E aí, veja, eu vou entrar numa coisa que tem gente que não gosta. O padre vai entrar em política. Então, mas não foi eu que entrei. Entraram. E de repente tem uma bomba atômica explodindo na tua cabeça. E você acha que a única bomba que vai explodir em junho é de São João. As bombinhas. E são os políticos, e são os governantes desse mundo. São as grandes economias que estão por trás disso. Então, como não falar disso? Então, eu posso achar estranho que na marcha para Jesus... No dia de Corpus Christi, onde nós estamos, católicos, fazendo a marcha com Jesus, vivo na Eucaristia, que nossos irmãos evangélicos saiam para as ruas, 2 milhões aqui em São Paulo, é muita gente, com a bandeira do Estado de Israel. Como se Israel tivesse a resposta da paz para o mundo. E que pese ser a única grande democracia do Oriente Médio, que é fato, nós sabemos disso. Agora, achar que Israel é o povo de Deus... Não, o povo de Deus somos nós, a igreja. Nós somos o novo povo de Deus. Nós somos a Israel de Deus. Somos nós. Não há mais judeu nem grego. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Não há mais judeu nem grego, nem homem nem mulher. Aliás, a marcha da parada do orgulho LGBTQIPY+, é hoje. A Bíblia, eles inventaram... Eu fiz a lista, né? Eu não sei a lista completa. Mas, na realidade, a Bíblia diz que não existe nem homem nem mulher. Nem homem nem mulher, acabou o gênero. Não tem gênero. Porque em Cristo nós somos iguais. Em Cristo nós somos a mesma coisa. Que pese, repito, que Israel esteja se defendendo preventivamente, sei lá o quê, mas Israel não tem a resposta. Quem tem a resposta é o príncipe da paz, Cristo Jesus. Então eu acho estranho que o governador do estado cate a bandeira do Estado de Israel e tome partido, e tome lado. Em guerra. Em guerra ninguém está certo. Sabe, em guerra, quem tem razão? O inocente, a vítima. Ele sim. E aí vítima tem dos dois lados. Então, desculpa, Padre Júlio Lancelotti, se o senhor estiver me ouvindo. Mas está errado o senhor levantar na missa a bandeira da Palestina. Está errado. Porque nós sabemos que o povo que ali está é vítima. É vítima de grupos terroristas. Cada um que levante suas razões. Hezbollah, Hamas, os Houthis. Cada um que levante as suas razões. Mas a bandeira que deve ser levantada é a da paz, do príncipe da paz, que é Cristo Jesus, que não está do lado de ninguém, não está do lado de nenhum Estado, melhor dizendo, está do lado da vítima. Qual a bandeira que o seu coração levanta? E aí Pedro diz, olha, diante de tanta confusão, de tanta guerra, de tanta discussão, de tanta ideologia, de tanta divisão que as pessoas estão dizendo e falando e se propondo a dar solução, a dizer quem o Senhor é. Então é a igreja que responde. Tu és o Cristo de Deus. E essa resposta, que Jesus Cristo é o Cristo de Deus, que Jesus Cristo é Deus que veio nos salvar, é a mesma resposta, desde São Pedro até Leão XIV. Eu não posso querer buscar em ideologia, em nacionalismos, em guerra, a resposta que só Jesus pode dar. Então é estranhíssimo o que nós vemos acontecendo dentro das comunidades cristãs. Primeira leitura. O profeta Zacarias havia profetizado que a casa de Davi,
a cidade de Jerusalém conheceria a verdade. A casa de Davi, a cidade de Jerusalém, conheceriam a verdade. Mas eles crucificaram a verdade. Eles cuspiram na verdade. Eles blasfemaram contra a verdade. E eu não me esqueço da cena da Paixão de Cristo, do Mel Gibson, quando, já disse isso aqui, foi feita a cena dos pregos dos cravos, e seria um ator qualquer, um figurante, e ele disse, o diretor, será a minha mão que vai colocar o prego na cruz, porque fui eu, os meus pecados, que mataram, que crucificaram a Jesus de Nazaré. Então eu não sou melhor do que nenhum judeu daquela época. Eu não sou melhor do que nenhum romano daquela época. Eu não sou melhor do que ninguém. A única coisa é que a casa de Davi, Jerusalém, recebeu a verdade, recebeu a salvação, mas poucos acolheram. Eles olharão para mim. E aí não tem como você não se lembrar. Eles olharão para aquele que foi transpassado. É tão claro o profeta Zacarias. Meu irmão, só para você ter uma ideia, Zacarias é 500 anos antes de Cristo. 500 anos antes de Cristo. Está sendo dito, eles olharão para aquele que será transpassado, para aquele que foi transpassado. Ora, quem foi transpassado na cruz do Calvário foi Cristo Jesus. E aí diz o texto do profeta Zacarias, e eles chorarão. Agora esse eles, cuidado, quem é que chorará? Eles chorarão como quem perde um filho, como quem perde um filho primogênito. Ora, somente a igreja chorou, derramou lágrimas aos pés da cruz. Foi Nossa Senhora quem chorou aos pés da cruz. Quem sentiu uma dor que cravava-se no peito foi a Virgem Maria. Foi São João Evangelista, foi Santa Maria Madalena, foram as santas mulheres, porque os outros passavam e zombavam e cuspiam no chão, dizendo, morreu na cruz um blasfemo. E a acusação está lá no dístico. Jesus Nazarenus Rex Iudeorum. Jesus de Nazaré, rei dos judeus. É por isso que ele está na cruz. Mas ele é de verdade o rei de todas as nações, a começar por Israel. Quem chorou foi a igreja. E portanto, é dessa fonte que se bebe. Não se bebe da fonte suja das ideologias. Não se bebe da fonte maculada, contaminada dos nacionalismos, da politicagem, das guerras fraticidas entre irmãos. Palestinos e judeus são irmãos, eles são semitas. São semitas. Eles se matam desde a época de Caim e Abel. E o príncipe da paz veio para trazer a paz entre judeus e palestinos, entre judeus e gregos, escravos e livres, pobres e ricos, homens e mulheres. Mas estes se recusaram a acolher a fonte da vida. Olhe para a fonte da vida. O salmo da missa de hoje, o salmo lindo, o salmo 62, 63, diz, a minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta sem água. O mundo tem sede de paz. O mundo tem sede de Deus, a tua casa, a tua família. Eu não estou falando somente da faixa de Gaza. Eu não estou falando apenas do Irã. Eu não estou dizendo apenas a Ucrânia. A tua casa tem sede de Deus. A tua casa tem sede de paz. A tua casa tem sede de vida. O teu ambiente de trabalho tem sede dessa paz. Mas eis que foi colocada uma fonte para você matar a sede. Eis que foi plantada na cruz uma fonte. E só essa fonte, que só nessa fonte se mata a sede que o homem tem. A tua sede é uma sede eterna, entenda isso. A tua sede, a minha sede, é uma sede insaciável, porque ela é eterna, ela é infinita, e só o eterno, só o infinito pode matar essa sede. Por isso que Jesus está perguntando, o que vocês dizem de mim? Quem vocês acham que eu sou?
Eu sou esta fonte. E diz o profeta Zacarias que naquele dia, e naquele dia é um termo técnico, teológico, para falar do juízo final. Na hora da tua morte, na hora do juízo final. Ele diz assim, no dia em que haverá em Adradremon, no vale de Magedo. Esquisito, né? Está falando do Armagedon. Ele está falando da batalha final. Esse lugar, Magedo, Megido, foi o lugar das grandes batalhas. E passa para a Bíblia, para o Novo Testamento, como o lugar da batalha final. Mas a batalha final que cada um de nós vai travar na hora da morte. Cada um de nós vai ter nós teremos o nosso Armagedon. Todos nós passaremos pelo juízo. Nesta hora, na hora do juízo, na hora da batalha final. E também, Deus nos livre e nos guarde, nós estamos à sombra de uma possível guerra nuclear. Quem aqui é louco de não estar entendendo isso? Nós estamos na antevéspera dos segundos para uma catástrofe, para um Armagedon. Diz o texto do profeta Zacarias que nesse dia, naquele dia, haverá uma fonte para ablução e para purificação, para limpar essa sujeiraiada do mundo, para limpar este pecado, esta sujeira, esta maldade que está em mim em primeiro lugar, que está em mim. A gente olha e diz, eles, a guerra deles, essa guerra está dentro de mim, essa guerra está dentro de você, dentro de nós. E naquele dia, no dia do juízo final, no dia do Armagedon, haverá uma fonte. Essa sede aqui vai ser saciada. É tremendo o texto do profeta Zacarias. Esta sede será saciada, porque aquele que pode matar a nossa sede vai purificar os nossos pecados. A casa de Davi, Jerusalém, a igreja, é o lugar onde você encontra esta fonte. A humanidade de Jesus, dada a nós na Santa Eucaristia, onde não há mais divisão, onde todos sois um só em Cristo Jesus. Só em Cristo pode ser superada essa divisão, essa guerra que está dentro de nós e no mundo, esse Armagedon, esse juízo final, essas guerras de narrativas que nós vivemos no Brasil, cada um querendo dizer que tem a verdade. Essa guerra que está dentro, vou repetir, que está dentro da nossa casa, em forma de violência doméstica, de um silêncio na família, onde um não pode mais falar com o outro, sob pena de nunca mais se falarem. Todo mundo fingindo, dentro da igreja, que está tudo bem. E todo mundo armado, todos com uma bomba atômica pronta para explodir no outro. Assim é que nós vivemos. Aí nós olhamos para Gaza, nós olhamos para Israel, nós olhamos para o Irã e dizemos, nossa, olhamos para a Ucrânia, mas está dentro de você, caramba. Está dentro de mim. E só Jesus pode desarmar o ser humano. Só Jesus, o Cristo de Deus. Aí, quando Pedro diz isso, tu és o Cristo de Deus, Jesus diz, pera, calma. Já estou indo para o final da homilia. Calma, espera. Você falou certo, ok. Mas não fale isso para ninguém, não. Porque Pedro tinha uma bomba atômica armada dentro dele. Quer dizer, aqui ó, tá tudo certo. Sabe o catecismo, sabe a Bíblia. Eu não duvido nada que o nosso governador seja um homem de bem, que conheça a palavra. Mas muitas vezes eu e ele, nós temos que desarmar primeiro aqui, para não sair por aí segurando bandeiras que não são nossas. E as vítimas, ninguém
Ninguém para segurar as bandeiras. E os que sofrem? E os caídos? Ninguém para estender a mão? Isso é sério. Pedro e todos aqui. Silêncio. Primeiro beba dessa água, desta fonte. Primeiro entenda o que eu estou ensinando. Primeiro desarme dentro de você essa bomba. Porque ele só vai entender no dia que ele negar Jesus, né? No dia que ele negar 3 vezes Jesus, ele vai entender a bomba que estava armada dentro dele. E que ia levá-lo aonde? Para o suicídio. Que ia levá-lo para onde? Para a destruição. Ou dele ou dos outros, sim ou não? Como foi com Judas. Porque todo mundo aqui se acha santo. Todo mundo aqui se acha no direito de julgar e condenar. E Jesus, cala a boquinha. Aprende primeiro. Bebe dessa fonte que sou eu, primeiro. Entenda o que você acabou de dizer, que eu sou o Cristo de Deus. E aí então sim, você saciado vai saciar outras pessoas. Você bebendo se transformará em uma fonte. Como é que se bebe dessa fonte? Da cruz. Como é que se aprende com esse Deus, o príncipe da paz? E aí Jesus diz: aprenda a encarar o sofrimento. Aprenda a ser resiliente, não humanamente falando. A resiliência grega, né? A ataraxia. Não é isso não. Não é o estoicismo. Não é isso não. Muito bonito, muito elogioso, mas não é isso. Venha após mim, vai dizer Jesus. Aprenda a renunciar a si mesmo, a pôr o ego de lado, o egoísmo, a egolatria, o eu que se agiganta. Essa turma aí, viu? Eles vivem de ego. E tome sua cruz cada dia. Podia ser de vez em quando, não? Senhor, cada dia. Ele diz assim: tome sua cruz mensal. Tome sua cruz quinzenal. Não. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Sabe quem foi que prometeu poder, prazer, ter coisas? Foi o diabo. Foi o diabo que prometeu. Transformar pedra em pão. Te dou todos esses reinos da terra. Olha aí, a ganância que nós estamos vendo. Por que as nações estão se armando? Pelas promessas que quem fez? Jesus? Pelas promessas de quem? Atrás das promessas de quem? Do diabo. Daquele que veio para matar, roubar e destruir. Porque o príncipe da paz não promete absolutamente nada disso. Ao contrário. Ele diz, vou dizer de novo: aprenda a sofrer. Aprenda a renunciar. Tome sua cruz e eu vou contigo. Aí você vai conhecer o que é beber desta fonte salvadora. E aí você vai compreender o que é verdadeiramente ter a paz. E aí, desprendido de tudo, livre de todas as coisas, eu serei o Cristo de Deus para você. Eu serei o teu Deus. Eu serei a tua paz. Entendeu? Por que você não tem paz? Entendeu por que tem essa guerra dentro de você? Porque Jesus ainda não é o absoluto. Porque Jesus ainda não é o centro. Você não quer sofrer, no sentido de escapar de todos os... Porque tudo que for certo nessa vida vai ter como rebarba sofrimento. Tudo que for bom, decente, honesto, você vai sofrer por isso. Tem preço a ser pago. E aí o cara não quer. Ego, renunciar ao eu. Imagina, isso é o eu. O ego é o mantra do mundo moderno. Das church que eu criticava no Corpus Christi, das igrejas de parede preta, com ar-condicionado digital, luzes estroboscópicas e também área VIP. Aí tem gente que acha ruim que eu fale isso. Não, isso é o ego. O ego que Jesus criticou quando ele disse: aprenda a renunciar a si mesmo. Tome sua cruz
cada dia. Quem é que prega a cruz? Quem é que ensina o evangelho da cruz? Senão a Igreja Católica. E todas as vezes que a Igreja Católica se afastou do príncipe da paz, se afastou do evangelho da cruz, nós fracassamos. Nós somos homens de guerra. Nós queimamos gente em fogueira. Nós somos uma droga sobre a face da terra. Todas as vezes que a igreja se afastou do evangelho da cruz. Termino? Agora eu juro que eu termino. Pedindo essa graça a Deus. Comigo, peça essa graça ao Senhor. Senhor, dá-me a graça de beber desta fonte salvadora em cada Eucaristia, em cada Santa Missa, todas as vezes que eu escuto a Tua palavra, Senhor, que eu me afaste das ideologias, do ter, do poder, do prazer, das falsas ilusões, das mentiras que se dizem sobre Jesus, sobre a Tua fé, sobre o Teu papel de Salvador. Senhor, que com muita humildade, como Pedro, primeiro eu me cale, experimente a Tua graça, essa fonte que é a cruz, e depois sim, Senhor, faz de mim Teu instrumento, faz de mim também, Senhor, um lugar onde as pessoas possam beber desta graça, desta vida, da Tua paz. É o que nós Te pedimos hoje e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.